Olá, olá, bem-vindo, instrutor, ou você que deseja ser instrutor. Estou hoje aqui com um casal do Supera Trânsito, tá? E eles vão contar o passo a passo das histórias deles e qual foi essa trajetória aí para eles poderem sair da autoescola, ir para as redes sociais e tá aí com a escala cheia de aulas para habilitados. Então vamos dar aí, ó, agora no caso aqui é boa noite, né? Boa noite, casal. Boa Muito boa noite, tudo noite. bem? Se apresenta aí para o pessoal que talvez não conheça vocês. Então vamos lá, né? Eu me chamo Chanders, né? Eu me chamo Gisele, nós somos da Supera Trânsito, treinamento e apoio para mulheres habilitadas. E nós já existimos há 9 anos. Então, a nossa escola ela nasceu em 2012 e ela nasceu de uma necessidade que a gente sentiu, de uma inconformidade que nós tínhamos antes desse processo. E foi quando o Xanders, ele já trabalha desde 2016, né, Desde amor? 2006. Isso, 2006, verdade. 2006, né? Quando eu comecei como instrutor de primeira habilitação, né? E o que acontecia é o que eu acredito que a gente vê muito, né? A gente, quando começa na autoescola, a gente acaba fazendo aquilo que a autoescola normalmente faz, né? Ali pra gente, que é dar aula, fazer o trajeto da prova, aquela coisa, então a gente acaba não ensinando o aluno a dirigir. A gente acaba ensinando. Faz só domesticar o aluno, né, que diz aqui no Rio. Exato, né? Então aqui a gente faz aqui, o aluno decorar todo o trajeto, né? E aí, Aqui também. mesma coisa, né? Não muda, vai mudar, vai andar o país todo e vai ver isso, né, cara? Infelizmente, hoje, os alunos não são preparados para dirigir no trânsito, né? Eles são preparados para passar na prova, é um sistema, né? Isso, né? E isso daí me deixava bem Incomodada, né? incomodado, é bem essa palavra. Ô, Chandes, e o que você fazia antes de ser instrutor de autoescola? Cara, eu antes de ser instrutor, eu fui motorista, trabalhei antes numa rede de drogarias, mas daí fui me tornar motorista, morava em Santos, né, no litoral de São Paulo, e aí de lá, de motorista, fui motorista de van, de ônibus e tal, e aí foi da onde despertou eu fazer um curso de instrutor através de um amigo, que já era instrutor, e aí eu fui fazer o curso e aí fui seguindo, né? E aí cai nessa questão da autoescola, né? Logo depois fiz algum. Você fez tipo um laboratório para ver como que era isso, você disse? Isso aí. Então, de lá, vim para Santa Catarina, né? Para Grande Florianópolis, e aí comecei realmente a trabalhar aqui, né? Em autoescola. Então, trabalhei já em 3 autoescolas aqui, e foi nisso. Eu via muito isso, né? A questão de a gente fazer essa questão de passar na prova, ensinar o aluno a passar, e como aquilo me incomodava, eu falei, cara, a gente precisa mudar, ver um pouco isso, porque não é certo, a gente via que os alunos não estavam preparados, né? E muitos queriam realmente só habilitação, né? Não queriam Sim, aprender, muitas também vezes, a tem esse dirigir. problema também, né? Exato, não é só culpa da autoescola também. Alguns alunos, muitas vezes, queria levar para o trânsito, para ele aprender a dirigir, queria ensinar, né? Aquela coisa de a gente estar, principalmente, começando, querer ensinar. E os alunos, alguns deles, falavam, não, cara, eu quero passar na prova, depois eu vou para o trânsito, depois eu me viro, né? E a gente via que não, pegava ali a CNH e virava documento, né? Porque não saía, não conseguia aprender só a dirigir num trajeto onde não tem ninguém, não sei aí, mas aqui os testes, a maioria das cidades são em locais muito tranquilos. Tem Sim, aqui lugares que é um também. lugar fechado, onde você não vai encontrar nada, nem ninguém, né? E então isso daí me incomodava muito. Aí até que eu fui. A gente se conheceu, na verdade, nesse meio tempo, né? E aí a gente se conheceu aí nesse período que ele estava na autoescola. E aí a gente começou a conversar muito sobre isso, né? Ele vinha, ele trazia para casa esse sentimento de não conseguir ser mais impactante na vida, no resultado desses alunos, né? Isso era um Sim. incômodo. A Gi era Ô, administradora, né, na Xande, empresa. o que mais me matava de raiva era quando o aluno estava pegando ali, por exemplo, tá na ladeira. Quando o aluno estava entendendo a ladeira, estava na hora de voltar para a autoescola, senão a digital não fechava, falava, ó, vamos embora, vamos embora. Pegava engarrafamento, eu tinha que trocar de lugar, ó, troca de lugar comigo que não vai dar tempo, a gente vai ficar preso aqui, você vai perder a aula, eu vou ter que vir botar a digital para você de novo. Isso tipo assim,
é torturante, que você fala assim, poxa, se o carro fosse meu, se a aula fosse uma aula para mim, se fosse a minha aula, né? Se fosse a minha empresa, eu não faria desse jeito. Então, é a inconformidade, né? Você fica inconformado com aquilo. Aquilo incomoda a gente de tal forma que a gente fala, pô, se eu tivesse a minha empresa, eu ia fazer diferente. É isso que a gente sente, né? Exatamente, cara. A gente vê diferente, né? A gente começa a analisar, ver uma coisa tão engessada que a gente começa a analisar e ver, poxa, por que não fazer isso diferente, né? Sair desse sistema, né? Que realmente é como você falou, pegar ali a digital. Quando eu comecei, não tinha ainda a digital, né? Então, eu ficava, conseguia até fazer Mais mais coisas. flexível os horários, né? E depois que chegou as digitais, aí complicou muito, né, tudo, né? Foi onde eu acabei saindo e aí a gente mudou, né? Como a gente estava comentando ali, que a gente, como ela era administradora numa empresa, eu chegava e a gente começava a conversar muito sobre isso, né? E ela super parceira, assim, me ouvia, e ficava também, assim, triste de ver aquilo tudo que eu ia falando para ela e a gente não conseguia mudar aquilo, né, naquele momento, né? Era uma realidade para a gente, era aquilo, né? Mas conta aí um E aí, pouquinho. o que que acontece? Eu acho que com essa inconformidade que eu sentia dele, era uma frustração dele como profissional, porque ele tinha um conhecimento muito grande, ele era muito dedicado naquilo que fazia, mas ele parava numa barreira muito grande, né? Uma barreira que não tinha como ser alterada, não tinha como ser mudada. E aí, a gente conversou bastante sobre isso e eu sempre busquei muito, sempre entendi que é através do empreendedorismo que a gente consegue galgar degraus mais altos, né? Não haveria outra maneira. Eu sempre tive esse desejo muito intenso, era formada em administração, mas eu também era funcionária como qualquer outra pessoa de outras empresas, trabalhando para outras pessoas, e isso para mim não era aquele modelo de negócio que eu gostaria para minha vida. E aí foi quando eu não entendia absolutamente nada, nada de aula para habilitados, de autoescola, eu só sabia o Assim, que você ele foi me na ideia falava. dele, né? Você foi na ideia dele. Meu Deus, gente, Foi bem assim, isso. só que o que que acontecia? O desejo de empreender era meu. E ele era um excelente profissional. Então, ele tinha um pouco mais de receio do que eu de empreender. Mas eu Sim. sabia que eu queria muito empreender. E aí, juntou isso. Amor, o que que você acha? E a gente poderia, porque eu acredito muito, Malbec, que a força de um casal ela é muito grande. É uma soma que eu acho que quando pode se aliar isso num casal, você monta um negócio muito próspero, né? Às vezes você pensa assim, poxa, como é que eu vou empreender sozinho? Mas muitas vezes essa soma, às vezes não é cogitada entre muitos casais. Mas é uma das formas mais inteligentes de você ter duas mãos de obra caminhando juntas no mesmo objetivo, onde realmente é uma sociedade que, se você souber trabalhar, que se você souber administrar, ela tem tudo para ser um enorme sucesso, né? Hoje eu vejo muito assim, até mesmo instrutor com medo, né, de fazer, porque às vezes a mulher, né, no caso, se sente, o instrutor na pessoa se sente sozinho, né? E como é que eu vou dar conta de marcar a aula, de agendar, de procurar aluno? Então é uma loucura, né, para ele. E às vezes A vai parte pensar assim, mais complicada é responder mensagem de orçamento, em que você tem que ouvir a história da pessoa ali, agendar uma avaliação, né? Agendar a primeira aula, gasta muito tempo. E às vezes a gente gasta, está dando aula, né? A pessoa manda Exato. mensagem, sabe que você tem que responder rápido, senão aquela pessoa ela vai sumir, porque ele é um cliente em potencial que ele pode é, sumir. Depois manda um e oi para hoje, ele, ele fala, o cara me respondeu 6 horas depois, então É ele verdade. não está comprometido, né? Então, exato. E hoje responder. ainda tem as redes sociais que você consegue, né, se comunicar, WhatsApp, né? Hoje ficou mais fácil. Mas antes, quando a gente pensou em começar, era Não telefone, tinha. era telefone. É. Então, tu imagina, você dando aula e o telefone tocando, você tendo que atender, e aí você não podia atender, né, a Nossa, pessoa, porque tu estava ali atendendo o aluno, e como é que você... Aí, então, quando você voltava, terminava a aula, que você ia ligar para retornar, já era. já era. É, O é que você falou, a pessoa não era comprometida, só que o aluno muitas vezes não entendia que você estava trabalhando, dando aula, ensinando outra pessoa. Ele queria ser atendido naquele momento pelo E isso telefone. diminui o teu profissionalismo também, né? Porque, querendo ou não, você acaba mostrando aí um amadorismo que não é muito sim. inteligente, né? Então, assim, quando a gente pensou nisso,
Foi uma história assim, eu estava numa empresa, e aí eu ofereci para o meu chefe, como que eu poderia contribuir para a gente começar esse negócio? Eu ofereci para o meu chefe uma proposta, joguei ao ar. Eu disse, olha, o que você acha de a gente reduzir custo? Eu moro muito longe da empresa, e eu trabalhar em home office. Na época que nem fazia muito home office, né? Não existia. O meu chefe enlouqueceu. Mas tu tá louca? Como que eu vou fazer isso? Eu disse, meu amigo, olha só, vamos pensar assim, ó. O mundo está se modernizando, você não vai precisar gastar comigo com comida, com alimentação, com transporte. Eu vou ser a melhor pessoa do mundo trabalhando lá de casa. A gente vai poder fazer reunião, tudo isso. E aí era tudo muito novo, né? E rolou. Ah, Tanto infernizei ele que rolou. Rolou a Porque, ideia. assim, ó, a gente não tinha referência nenhuma quanto a isso, entende? Não tinha na internet nada, essas coisas. Era muito vago ainda, né? Ninguém falava muito em aulas para habilitado, né? Quando a gente iniciou isso em E 12. 2012. Então, não tinha tanto, né? Tinha um ou outro que fazia, tal, mas empresa, assim, não tinha, não existia aqui assim, né? E aí a gente tinha esse receio também. Como é que a gente vai abandonar tudo e começar uma Do coisa zero. que a gente não domina, entendeu? Incerta, né? Porque o ensinar, ok, essa parte eu dominava, mas todo o restante a gente não tinha ideia, né, como fazer. Então a gente tinha esse receio, como é que vamos fazer isso daí? A gente foi trabalhando assim, né? Aí eu voltei, vim para casa para trabalhar home office, e aí nós pensamos, agora vamos. Agora a gente vai montar as primeiras coisas, a gente precisa sempre pensar naquela abertura desse negócio. Montamos o MEI, começamos tudo do absoluto, tudo corretamente, montamos o site, cartão de visita, panfletos, eu lembro na época tinha muito essa história de entregar panfleto, né? Nós fomos buscar informações que não tinha, então nós fomos atrás de Compra tudo. coletiva, sabe aquelas vendas de compra coletiva que você baixa bastante seu preço para poder trazer visibilidade para o teu produto, fazer o teu trabalho bem baixo, valor bem baixo, isso tudo a gente pensou naquela época onde não haviam tantos recursos, né? Era panfletagem, entregar em terminais de ônibus, né? E aí o que aconteceu? Eu lembro que quando a gente colocou o telefone, montou tudo, sentei na minha mesa, o medo daquele telefone tocar pela primeira vez e eu não saber falar absolutamente nada. Pensei, meu Deus, eu só sei falar o meu nome. Se a pessoa me perguntar, o que eu vou responder? Cara, não sei, é uma coisa assim muito louca de quem começa, só quem começa um negócio do absoluto zero entende esse frio na barriga, né? sim. E aí foi quando, é o que eu digo, se a gente se domina pelo medo, assim como a gente incentiva os alunos a não paralisarem por conta do medo de dirigir, o empreendedorismo também funciona dessa maneira, né? Ou a gente mete a cara e começa do absoluto zero e vai aprendendo pelo caminho. A gente não tem que saber tudo antes de começar. A gente pode se preparar caminhando. E foi isso que a gente pensou. E aí foi quando montou o negócio realmente. No começo a gente conseguiu encher bastante a agenda por conta dessas formas de compra coletiva que existiam. E a gente começou a entender como a internet funcionava para tentar trazer algum benefício para o nosso resultado, né? Ou para encher as agendas. Mas foi algo que transformou realmente, hoje, 9 anos depois falando, foi a coisa que a decisão mais acertada que a gente poderia ter tomado, assim. Foi uma maneira de a gente empreender, foi uma maneira de a gente tornar possível um trabalho que a gente achava certo e correto entregar. A gente começou a entregar profissionalismo, a gente começou a formar ferramentas do qual a gente acreditava que seriam eficazes para o desenvolvimento dos alunos, e a gente foi nichando esse mercado, nichando, a gente atendia, focava em todos os alunos, depois a gente entendeu em focar em mulheres habilitadas, que é justamente o público que a gente mais atinge, e aí você vai se modificando e se melhorando pelo caminho. Isso daí Xandes, pode e os instrutores lá da autoescola? Quando você falou assim, não vou sair, não vou voltar mais não, meu irmão, não volta aqui. O que eles falaram e o que eles falam hoje? Era justamente isso que eu ia comentar agora, cara. Porque, assim, eu estava super insatisfeito também com relação à remuneração. Era muito ruim. Trabalhava das 7 da manhã às 10:30 da noite, cara. Sim. Só tinha intervalo do almoço
Não tinha limite de 10 aulas, né? Que hoje tem um limite. Na época não tinha limite nenhum. Não, cara, era assim. E era por aula que a gente ganhava. Então, assim, tinha que trabalhar muito, muito. Peguei aula a 2 e alguma coisa cada aula, cara. Entendeu? Depois, Era. R$ 1.000 fixo, trabalhando das 7 da manhã às 10h30 da noite, Meu cara. Deus, é verdade. Era muito. Acho que a gente esquece, muito, né? O tempo passa. Era muito. Olha, aqui não fala marmita, o marmitex, não sei como que fala aí. Aqui fala quentinha, né? Eu comendo a quentinha dentro do carro, o aluno deixou o carro morrer, minha quentinha caiu no chão, o aluno fazendo baliza e eu comendo. Que loucura, né? Então, assim, ó, eu estava insatisfeito e também, principalmente, como eu falei, comentei aí em relação à remuneração, cara. Tinha que trabalhar muito, na verdade, eu não vivia. Então, eu falei, pô, por que, né, a autoescola ganhando tão bem, né? E a gente que fazia o papel mais difícil, porque colocar as pessoas no trânsito, para mim, era o pior papel ali na autoescola. Não era a parte teórica, não era psicotécnico. Não, cara, era aula prática. Então, os alunos tinham que passar por ali. Para mim, era o mais estressante também. E aí você imagina, como é que você ia dar uma boa aula trabalhando dessa forma, né? Cansado, né? Exausto. Então, e eu pensei assim, cara, pô, por que não fazer uma coisa para mim e ganhar para mim, né? Ao invés de estar dando ali para a autoescola, fazer um negócio meu. E aí a gente pensou bastante nisso. E aí até, inclusive, perceber que os alunos saíam despreparados da autoescola. Também, né? exato. Porque era um nicho incansável ali, enorme. Porque você percebe que você deu o teu melhor ali no possível, que era possível ser entregue, mas que a pessoa saía dali, assim, despreparada, você parar para pensar assim, poxa, será que ela realmente está preparada para ir para o trânsito? Será que o que eu entreguei foi suficiente? Não foi. Né? O que ela teve aqui não foi o suficiente. E até falando em relação ali à tua pergunta, né, que instrutores ali a gente parava e conversava sempre, né? Parava na baliza, descia todo mundo dos carros, os alunos ficavam e ficava conversando, né? Ali era a resenha dos instrutores, né? E tinha muito disso, né? Quando a gente, pô, vamos trabalhar, não, cara, pelo menos aqui é ter a segurança de ter todo mês, aquela coisa, né? Tá garantido, cara. Tu vai sair daí, tu vai se aventurar, como é que tu vai arrumar aluno? Esses alunos que tu tem aí da autoescola não vão ser suficientes, tinha tudo aquilo, né? E eu pensei, pô, por que não? E alguns alunos me procuravam, né? Pô, será que tu não dá aula no meu carro depois? Cara, eu trabalhava das 7 às 10h30. Que horário que eu ia dar aula para esse aluno, né? Que vontade que eu ia ter? Nenhuma, não tinha, não dava. E eu pensei, pô, por que não eu trabalhar só com isso, né? E aí nós dedicamos apenas a isso, né? E a Gi ainda estava ali conciliando o trabalho dela com a nossa escola começando, né? E aí não foi fácil, porque, como eu comentei, não tinha ninguém que fosse nos orientar. Nós fomos aprendendo na marra, cara. Vamos fazendo, lutando. Vocês criaram um método próprio, né? Então, como eu comentei, não tinha ninguém como referência para a gente. Então, a gente teve que ir fazendo. E depois disso que a gente montou a escola, muitos instrutores saíram de autoescola também para poder dar aula para habilitados. Só que muitos deixaram, assim, não conseguiram, porque não tinha preparação. Simplesmente saíam para se aventurar, né? Ah, vamos fazer. Só que, cara, se tu não tem um plano de ação, né? Um planejamento, é importante. Não dá, entendeu? Não é simplesmente sair da autoescola na loucura, comprar um carro, vou comprar um carro, vou colocar os pedais e vou dar aula. Não, cara, não funciona assim. Assim, Eu vezes... conheço. Lembrando você que está assistindo a gente, o Instagram dele está passando aqui. E se você é instrutor, você quer dar aula para habilitados, o perfil deles lá do Instagram tem muitas dicas e é um perfil que atrai os alunos. Então, se você quer conhecer um perfil legal que atraia os alunos, então você tem que seguir o perfil deles que está passando aqui, também está aqui do lado, aqui, ó, e vai ajudar você demais a montar um perfil que seja tão bom assim quanto o deles, tá bom? Eu conheci um instrutor que ele fez isso. Ele saiu da autoescola, comprou um carro, mas nesse caso deu certo. Ele comprou o carro, saiu dando aula. Só que no caso dele, ele começou como
office boy na autoescola. Então, ele passou pela faxina, passou para entregar documento, passou pela recepção, passou ali pela administração da autoescola, gerência da autoescola, foi instrutor. Então, ele sabia como funcionava a empresa toda. Então, se você é um instrutor que tem essa bagagem, pô, cara, vai lá, boa sorte, vai dar certo. Agora, se você só dá aula e você não sabe... Não sai se aventurando porque... atrás da mesa, porque você está na frente da mesa ali, do balcão, falando, oh, me dá meu salário, me dá isso, me dá dinheiro para gasolina, é uma coisa. Agora, quando você ficar atrás da mesa, né, que você vê aquele monte de conta chegando, pneu do carro que gasta, combustível, troca de óleo, né? Ah, queimou a junta de cabeçote do carro, aí que você vê que não é negócio tão fácil, você tem que saber administrar. E muitos que se aventuraram acabaram voltando para a autoescola para dar aula pela autoescola, né, para a primeira habilitação, porque não tinha um planejamento, não tinha uma preparação e não imaginavam como seria. Só foram na loucura. Ele vou dar aula porque vai ganhar bem mais, e claro que vai, mas você precisa ter todo o planejamento, não adianta, né? Senão não vai acontecer. Então, hoje a gente já... Sim, né, agora eu vou perguntar para você. Vou perguntar para vocês dois, quais os pontos que você acha negativo? A gente falou muito dos pontos positivos, que, claro, são maravilhosos. Quais os pontos negativos de você estar trabalhando para você? Quais os riscos, assim? Se você pode citar alguns deles aí, só para a pessoa... a gente falou muita coisa boa, agora para a pessoa colocar o pé no chão, quais são os riscos aí e os pontos negativos que você acredita que exista aí em você trabalhar para você mesmo? Então, Malbec, na verdade, assim, o empreendedorismo por si só, ele gera riscos, né? Quando você está dentro de uma outra empresa, quando você é funcionário, você não assume riscos, né? E aí também você tem um determinado horário para iniciar e um determinado horário para parar de trabalhar. Quando você vai abrir o teu próprio negócio, a gente até comentou aqui, eu trabalhava das 7 às 10h30 dando aula. Não muda muito, porque querendo ou não, a gente fala, né, daquela parte linda de ser empreendedor, de ter o seu próprio negócio, mas sim, você trabalha muito mais do que quando você é funcionário. Aquela pessoa que fica postando foto na praia, né? A pessoa acha que empreender tá na praia ali, tirando onda e tal. Você precisa compreender que você assume uma responsabilidade muito grande diante do teu negócio, da tua família que vai sobreviver com aquilo, né? A administração financeira que você precisa aprender a ter. Você precisa realmente seguir um passo a passo que seja importante e fundamental para a sobrevivência do teu negócio. Porque ninguém abre algo para realmente fechar ele logo na sequência, né? Então, entender que você não tem, às vezes, muito horário para iniciar o teu trabalho e para finalizar o teu trabalho. Às vezes, a gente está aqui trabalhando, montando aula, pensando em inovação, porque a gente não pode ser estático, né? A gente precisa estar sempre em constante movimento. Sim. No momento que a gente não está trabalhando, digamos, dando aula, nós estamos conversando, planejando e seguindo. A questão dos riscos, né? É de você ter um carro, muitas vezes financiado, né? O problema que pode dar nesse carro, as manutenções que precisam ser feitas, né? Que é como você comentou, você ir lá só para pedir o combustível e dizer, tem que fazer a troca de óleo, é fácil. Quando você assume esse papel, você é que tem que cuidar da manutenção preventiva do seu carro, você tem que cuidar de toda a administração, porque não é só comprar o carro, né? É o combustível que você vai usar todo dia, que gasta. A gente tem que fazer a troca de óleo, toda aquela parte do carro, fora o risco de estar com um aluno, porque diferente da primeira habilitação, que você muitas vezes está no circuito fechado, para habilitado não, você está no trânsito, então você está correndo um risco maior ali, né? Pode ser que venha a colidir, porque a gente está exposto, pode ser culpa do seu aluno, pode ser culpa de outro motorista também, e você tem que entender que, de repente, seu carro pode ficar parado também, e aquele ali é teu ganha-pão. Xandes, e que é um medo de alguns instrutores. Eu conheço instrutor que não dá aula no trânsito de jeito nenhum, ele tem pânico. Ele só dá aula na área de exame, e mesmo assim ele ainda tem medo ainda de bater na área de exame, imagina no trânsito.
Mas A assim, gente tem Alberto, esse perfil, né? Tem esse perfil de instrutor aí que jamais o cara daria aula para habilitado, porque ele não quer ir para o trânsito, Tem né? isso também. Uhum. mas assim, ó, nesses 9 anos, nós nunca tivemos um acidente. Nós nunca tivemos uma colisão, nunca. Então, assim, são medos que automaticamente vão surgir, ó, é lógico. Porque a aula para habilitados é muito diferente de aula para primeira habilitação. Na verdade, é completamente diferente. E, além disso, o aluno, ele exige de você um resultado. Então, ele exige, claro, às vezes na autoescola, quando você tenta matar um pouquinho esse tempo de alguma maneira, ali você não consegue, porque o aluno ele exige de você uma dedicação maior. Você está no trânsito, você tem maiores riscos, então você despende de você uma energia maior, e automaticamente ele quer um resultado. Então, ele já vem da autoescola pensando assim: poxa, eu já investi um dinheirão na minha CNH e ainda vou ter que investir mais na aula para habilitados. Por mais que saiba da importância que tem esse trabalho, que é um trabalho que eu acho que é fundamental, é um trabalho muito bonito, esse trabalho de aula para habilitados, ainda há esse preconceito. Então, querendo ou não, a dedicação do instrutor é maior, a energia que você despende a esse aluno é maior, os riscos são maiores por consequência, mas é o que eu digo. Apesar de ter esses pontos negativos, os pontos positivos, eles são infinitamente maiores. Sim, e como é gratificante depois, é diferente quando você vê o aluno conquistando a sua CNH e quando você vê ele dirigindo, quando você encontra ele no trânsito. É 1000 vezes mais prazeroso. Muito. Os alunos perguntam para mim assim, tá, já foi instrutor de primeira habilitação, né? Eu falo, já fui há alguns anos e tal. E é mais fácil, né? O que você acha mais fácil e tal? E eu falo assim, olha, é mais fácil a primeira habilitação. Eu, como instrutor, posso te falar isso. É mais fácil. Ah, mas você não tem que preparar o aluno para o teste e tal. Eu falo, realmente, não preciso aqui, né? Só que eu acho mais fácil a primeira habilitação, porém é muito mais gratificante o habilitado. Porque o habilitado, realmente, eu vou ver ele no trânsito dirigindo. E não mais apenas conquistando a CNH e guardando como um documento, né, cara? Então, assim, é um trabalho muito gratificante, prazeroso. É o impactar a vida de alguém de verdade positivamente. Quando você encontra um trabalho que você consegue fazer isso de verdade, não tem nada que pague, porque você vai dormir todos os dias com uma alegria muito grande. Ia ser essa pergunta que eu ia fazer mesmo, que você acabou de falar. Se você pudesse voltar lá atrás, na época que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, vocês fariam tudo de novo? Tudo de novo. Porque a gente sempre pensou também em impactar de alguma forma, né, as pessoas, né, aquilo que a gente estava falando, e não simplesmente passar pela vida delas, né, por dinheiro. Então é legal. E cada aluno que a gente ali recebe ali os feedback e mandam ali, postam dizendo que está dirigindo, que está assim às vezes com medo, mas está indo porque aprendeu, cara, isso assim. Eu acredito de verdade, Malbec, que um instrutor ele só vai encontrar verdadeiramente aquela paixão, ele só vai saber o que é ser instrutor quando ele der aula para habilitados. Eu falo isso porque aí vai dar aula de verdade, né? Nasce a essência do instrutor, sabe? Você dá uma aula diferente, você segue o teu raciocínio, você faz aquilo que você acredita, que você aprendeu, que você acha certo. Nasce de verdade um instrutor dentro de você. É um profissional muito mais completo, é um profissional muito mais feliz, muito mais realizado, certo daquela decisão que ele tomou lá atrás de fazer o curso e se tornar instrutor. Com certeza. Então, se despede aí do pessoal, dá uma última dica, vamos dar mais uma colher de chá, dá uma última dica aí para esse pessoal aí. Eu vou até dizer que essa questão da pandemia que nós nos encontramos agora não mudou, cara. Pelo contrário, tivemos muita procura. A gente até comentou muito isso, porque assim, como a questão de ônibus, há muita aglomeração, as pessoas procuraram se virar e assim procuraram ter o seu carro e a dirigir mesmo para poder se locomover, para não depender mais de ônibus ou até mesmo de aplicativo, né? Porque é o transporte mais seguro, né? Hoje o carro que está lá na garagem, que está parado, é o transporte mais seguro. Então não podemos reclamar da pandemia, porque assim, aulas bastante aula. E hoje, com a pandemia, com tudo isso, e com a internet, com as redes sociais, tudo isso se tornou muito mais possível.
Você chega mais longe, a tua mensagem chega a mais pessoas. Então, eu acredito que hoje as coisas estão muito mais facilitadas para poder abrir o seu negócio, para poder empreender, para poder chegar e atingir esse aluno. Então, não tem o que dar errado quando a gente tem a certeza lá dentro do que a gente ama e o que a gente gosta. Quando a gente entrega a verdade, quando a gente faz com paixão, essa verdade ela transparece. Não tem como ser de mentira aqui, né? Então, eu acho que se você tem certeza do que você sente, do que você é, da tua profissão, impactar mais pessoas vai realmente ressignificar e vai renovar essa profissão que eu acho tão bonita. É isso. Com certeza. Concordo demais. Se vocês querem assistir mais vídeos com esse casal aqui, Supera Trânsito, eu quero que você deixe a sua pergunta aqui no comentário, que eu vou voltar e vou fazer uma outra live aqui com eles. Tá bom? Ó, obrigado demais pela presença de vocês aqui, ó. Um abração e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.